me autorizou, mas eu não vou guardar notícia, eu não vou guardar. Depois que eu dei essa notícia que o torcedor quer a volta do Dorival, que a diretoria tem que reconhecer o erro, o empresário do Dorival Júnior entrou em contato comigo, né, o Edson Codor, e disse que o Dorival não tem nada contra o Flamengo, e se houvesse no futuro, se no futuro quiserem chamar de novo para comandar o Flamengo, ele gosta muito do Flamengo, tem um carinho muito grande, fez um grande trabalho nas duas. Salve, salve, nação! Nação, vambora com mais um vídeo sobre o nosso Flamengo, né? O Flamengo, após o vexame na Recopa, perdendo os pênaltis, foi um vexame sim. A diretoria é a principal culpada, na minha opinião, desses 3 vexames que o Flamengo acabou dando aí, né? E outro ponto, de acordo com o Cícero Melo, que conversou com o empresário do Dorival Júnior, ele disse que o Dorival Júnior topa sim uma possível volta ao Flamengo no futuro próximo. Então, é aquilo. Cícero Melo vai dar as notícias aí, né? Ele conversou com o empresário do Dorival. E o Dorival cogita uma possível volta, né? Será que ela aceita? Ou não? Então, Cícero Melo vai responder, né? E o vexame do Flamengo aí, nessa Recopa, né? O olhar salarial do Flamengo por mês, 36 milhões. Do Del Valle, 700 mil reais. Pra tu ver a discrepância, né? Então vambora pro vídeo aí. É isso aí, vai deixando seu like, sua inscrição para ajudar o canal. Dorival de volta, seria uma boa ou não? É isso aí, tamo junto. Deixa seu like, créditos. A ESPN Brasil, link na descrição do créditos. E vambora para o vídeo. Valeu! Não me autorizou, mas eu não vou guardar notícia, eu não vou guardar. Depois que eu dei essa notícia que o torcedor quer a volta do Dorival, que a diretoria tem que reconhecer o erro, o empresário do Dorival Júnior entrou em contato comigo, né, o Edson Codor, e disse que o Dorival não tem nada contra o Flamengo, e se houvesse no futuro, se no futuro quiserem chamar de novo para comandar o Flamengo, ele gosta muito do Flamengo, tem um carinho muito grande, fez um grande trabalho nas 2 passagens que teve no Flamengo, e admitiria conversar novamente e talvez voltar para o clube. Então, estou só dando esse adendo, porque repercutiu muito essa informação, e depois os comentários de vocês dizendo que tem que consultar o Dorival, se ele ia querer. Então o empresário dele já se manifestou dizendo que ele toparia voltar para o Flamengo a qualquer momento. Vamos ouvir. Ô Cícero, eu vou pegar aqui, aproveitando esse gancho, sobre plena convicção no trabalho do Vitor. Em nenhum momento eu senti, porque às vezes fica claro, né? O jogador, quando ele não tem uma relação boa com o treinador, como a gente viu o próprio Vitor com os jogadores do Corinthians, mas o Everton Ribeiro elogiando o Vitor Pereira, ou pelo menos defendendo nesse quesito o VP ainda nesse trabalho. A gente ouviu agora mais uma vez sobre convicção no trabalho. É que os resultados, eles colocam nessa condição de questionar. Mas tendo uma confiança, que a gente sabe que não vale de nada no futebol aqui brasileiro, mas uma direção e os jogadores com o técnico, ele está respaldado, Marra. É a sensação que eu tenho, mas a sua frase que no futebol brasileiro é chato o futebol brasileiro, hein? É bem chato. Porque eu já falei esse exemplo aqui, eu gosto de trazer esses exemplos porque eu acho importante a gente sair da nossa caixinha. Quando um técnico pouco conhecido, Pep Guardiola, ele assumiu o Manchester City, nos primeiros 6 meses ele tomou uma goleada de 4-0 para o Everton. E teve cronista bonitão que foi para o Twitter e falar, é para isso que ele veio, pode ir embora. E aí, cronista bonitão? Onde você está agora, né? Sumiram, acabaram, calaram-se todos. Por quê? Porque ele conquistou, e o cronista bonitão deve estar lá pensando, vou falar mal de quem agora? O futebol brasileiro precisa desse divã. Nós, crônica esportiva, precisamos desse divã. E eu já falei aqui que eu procuro fazer essa reflexão diária. Os jogadores trabalham lá diariamente, estão vendo o cara. Acho difícil também que alguém chegue e fale assim, esse cara é um mala, o treino dele não é bom, tal. Mas, assim, você percebe nas entrelinhas que os caras estão tentando. Para mim, vamos voltar ao papo da culpa? Para mim, cenas lamentáveis, um abraço. Vocês entenderam, né? Para mim, a diretoria tinha que ter pensado tudo isso antes. Tanto na venda de Rodinei, na saída do Rodinei e também do João Gomes, os jogadores que iam chegar, daria tempo de torná-los competitivos, azeitados no esquema para as 3 disputas em 2 meses, menos de 2 meses? Não daria. A questão
que agora também pega muito é isso. A mira vai para o Vitor Pereira, que é natural no sentido do cargo dele, porque é muito mais volátil trocar o treinador do que trocar uma direção, do que trocar um elenco inteiro. Ele é uma peça muito mais... E assumir a culpa também, né? Então... A culpa ela é jogada no treinador. Culpa, pelo amor de Deus. Ai, vamos... Qual que é o sinônimo? Responsabilidade. 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 O que a diretoria do Flamengo tem que fazer neste momento enquanto dar uma resposta ao seu torcedor, que é quem paga as contas? Algo que ela não tem feito nos últimos tempos, né? Assumir a responsabilidade. Com Paulo Souza foi a mesma coisa. Mas falaram o quê? Maria, errei? Ou porque você fala errei, o trabalho do Vitor Pereira acabou? Não. É o quê? Quando o Braz, ele vem na temporada passada falar sobre o Paulo Souza naquele contexto da treta com o Diego Alves, o goleiro, que a coletiva é para falar do Diego, e aí depois ele dá um respaldo para o Paulo Souza, que todo mundo já sabia que já estava praticamente demitido. O Paulo Souza comandou jogo do Flamengo demitido. E o Treino Braz, do Flamengo demitido. treino, jogo, inclusive. E o Braz veio falar com zero convicção, olhando para baixo, inclusive. Não é esse tipo de postura. Não é esse tipo de postura. Para mim, a postura é aquela que eu disse, da convicção de que assumimos o risco de perder títulos porque gostaríamos de ver um novo tipo de trabalho acontecendo no Flamengo. Isso. É isso. É assumir a responsabilidade da ideia da diretoria. A nossa ideia é um planejamento a longo prazo. Corremos o risco de perder os títulos porque gostaríamos de ver um outro tipo de trabalho acontecendo no Flamengo. Mas que ao final do ano a avaliação vai ser positiva, ou eles esperam que seja Exatamente. positivo. Então, assim, em março não é momento da gente discutir demissão de treinador. De forma alguma. A não ser que, obviamente, né, fez toda uma lambança, mas não é o caso. É o caso de uma mudança de identidade. Assim, e quem disse que essa identidade aconteceria com essas peças? De que essas peças se encaixam numa identidade? Então, assim, é muita coisa para avaliar para além de uma troca de comando técnico agora. Ah, volta o Dorival, mas a diretoria não quer. Ela não queria, pelo menos. E agora ela se arrependeu? Não me parece. Ô Cícero, e a sequência também não ajuda, né? Porque aí você pensa assim, ah, tá, agora vai ter um joguinho moleza aqui no Carioca, deixa a coisa abaixar um pouquinho a poeira. Não, tem Vasco e tem Fluminense na sequência. Mas eu até discordo um pouquinho de você, me permita. Claro. Porque o futebol é muito dinâmico, né? Futebol é dinâmico. Você vê, perder um título importante na terça, mas pode ganhar um título já no domingo. 4, 5 dias depois você vai jogar contra o maior rival, se ainda é, que aqui no Rio é o maior rival o Vasco, que o Fluminense nos últimos anos passou, por questões técnicas, financeiras, o Vasco estava na Série B, a ser o grande rival do Flamengo. Mas então, você pega agora esses dois rivais carioca, já pegou o Botafogo, pega o Vasco, domingo, e o Fluminense depois. Depois vem a semifinal do Campeonato Carioca e o Flamengo deve chegar à final, tudo indica. É uma oportunidade. Vai que chega, ganha do Vasco, ganha bem do Vasco. O torcedor já vai estar feliz da vida, gozando os torcedores cruzmaltinos, e aí esquece tudo que aconteceu para trás, tudo já fica minimizado, né? Então o Flamengo tem essa oportunidade. Domingo, decide com o Vasco, ganhando, é campeão antecipado, uma rodada na Taça Guanabara. Empatando ou perdendo, vai decidir tudo com o Fluminense na outra quarta-feira no Maracanã. E a torcida espera, por isso mesmo, ganhar de um grande rival para esquecer um pouquinho as mágoas do que ficou para trás. Mas é muito isso, é uma oportunidade. Agora essa oportunidade, ela te dá dois caminhos, o de felicidade ou de corroborar para um momento ruim. Como o Flamengo vai aproveitar essa oportunidade. Como o Cícero falou, nada melhor do que um clássico para melhorar a situação, mas nada melhor do que um clássico para piorar a situação. Por isso que é tão bom você acreditar no conceito de trabalho, né? Sim. Então, se passam os 3 porquinhos, né? Que soprou a casa lá, a casa caiu. Se o conceito é bem fundamentado, você sabe, não está dando certo agora, mas vai dar certo. Essa casa está firme. Mas isso, de novo, aqui no Brasil é algo que raramente existe. E qual que tem que ser, então, a decisão do Vitor Pereira para essa sequência? A gente viu formações do Flamengo diferentes, em termos de peças e de comportamento em campo, formação tática. O que o Flamengo tem que fazer agora? A gente precisa começar a encontrar um padrão de Flamengo do que o Vitor Pereira deseja, de um estilo de jogo do rubro-negro? Para mim, o primeiro ponto é ele identificar quem não está bem. Primeiro ponto para mim. Porque a gente consegue identificar jogadores que, partida após partida, não estão desempenhando. Então, assim, identifica, muda, troca, dá oportunidade,
sabe assim? E acho que inclusive pro clássico já. Porque claro que você pode contar com um momento muito bom do Arrascaeta, muito bom, ele é gênio. Mas você tem uma partida inteira para isso acontecer. Então, acho que o primeiro ponto é identificar. E ele tem esse período de treinamento, o Fabrício Bruno falou, né? É trabalhar, é trabalhar. Eu acho que agora é concentrar ali, identificar e fazer as mudanças. Porque é mudança de peça e mudança também de esquema. Porque eu fico curiosa para saber como esse Flamengo vai jogar. Vai jogar com mais gente no meio? Vai jogar com mais jogadores protegendo o sistema defensivo do Flamengo, com Vidal e Gerson, com Arrascaeta saindo e entrando o Gerson, entrando o Matheus Gonçalves. Qual vai ser esse comportamento também dentro de campo do Flamengo? Eu também tenho curiosidade. A sensação que eu Thiago tenho Maia é voltando. que ele preparou o jogo de ontem para o adversário de ontem. Tá. Uma resposta imediata, né? Precisava dar uma resposta, ele liberou muito o Ayrton Lucas, o meio, as formas diferentes que a gente já mostrou aqui e tal. Eu não sei o que ele está pensando para o Vasco. O Vasco tem se mostrado um time bem interessante de se ver jogar. Agora, é um clássico, né? Você rasga toda a teoria que na hora do vamos ver no clássico não precisa nem valer nada. Só de ser um clássico é uma coisa que já mexe muito, né? Eu não sei o que ele vai fazer para o jogo. Eu não tenho informação. A sensação que eu tenho, o Cícero já falou, os jogadores vão chegar só mais tarde e tal, é que talvez ele tenha que descansar o Arrascaeta. Mas vai descansar logo contra o Vasco? Eu tenho essa sensação. Porque ele foi até o limite, saiu mancando e tal. É melhor não ter em 1, 2 jogos do que não ter em 2 meses. Ô Cícero, 1 minutinho para acabar o Sport Center. Só passa pra gente, por favor, a programação do Flamengo para hoje. Os jogadores já devem estar chegando. A reapresentação de todo o grupo está marcada para as 3 horas da tarde. A partir de 2 horas, os jogadores já devem estar chegando. Só uma última colocação. E o Gabigol continuou batendo o último pênalti. Quem sabe se ele tivesse batido o primeiro pênalti, como diz a regra, o certo, manda o figurino, tivesse sido um resultado diferente. O Flamengo saía na frente e não saía atrás com a perda do pênalti do Arrascaeta. Fica essa dúvida no ar. Cícero, bem lembrado. Obrigada, viu, pela sua participação, pelas informações. E é isso. A gente falou tanto na Copa, né? O primeiro pênalti. E aí quem bateu mais foi o Arrascaeta também, né? Tava tudo bem. Não colocou um garoto ali, né? O Matheus Gonçalves para bater o primeiro pênalti. Acho que... Mas na hora que foi decisivo, que poderia eliminar ou não, ele não foi o quinto, né? Ele foi o quarto, para manter mais uma cobrança pro Flamengo. Vambora? Essa fala aí, né, 2 pontos que me chamaram a atenção sobre o Cícero Melo, né? O primeiro ponto que ele falou sobre o Dorival, né? Ele conversou com o empresário do Dorival e o Dorival cogita, né, voltar ao Flamengo em um futuro aí. Não sei se é esse futuro próximo ou não, né? Então eu acho que o Dorival, ele ama o Flamengo, como já deixou bem claro aí o próprio empresário do Dorival, junto com o Cícero Melo, que pode retornar ao Flamengo no futuro aí, né? Eu acho que futuro próximo nem tanto. Esse ano, acho que não. Talvez ano que vem pode retornar algum dia, né? Algum ano aí. O último ponto que ele citou, né? O Gabigol se batesse primeiro, poderia ter mudado a história do jogo. Beleza, o Gabigol foi o quarto, não foi o primeiro. O Gabigol bate o primeiro e o quarto que bateria no lugar do... O Gabigol ia bater no lugar do Arrascaeta. E quem bateria no lugar do Gabigol? Arrascaeta. Aí vai o Arrascaeta perto de quarto. Então, que é o pênalti de maior pressão. Aí fala, era pro Gabigol ter batido o quarto. Isso é muito relativo, comenta isso agora, depois de tudo que aconteceu. É fácil falar que, era pra ele ter batido primeiro, podia mudar a história do jogo. Podia, mas a gente não sabe. Ele também podia bater o primeiro e chegar no quarto, o Arrascaeta bater e perder. Simplesmente isso, entendeu? Então é aquilo. É fácil agora de falar, é aquele famoso ditado, engenheiro de obra pronta, né? Dá palpite, né? Mas Cícero Melo tem crédito, é um excelente jornalista. E na maioria das coisas que ele fala, eu concordo com ele, né? A maioria, nem toda. Sobre Vitor Pereira e diretoria. Vitor Pereira, ele tá numa situação muito delicada. É novo, 2 meses praticamente no Flamengo. A diretoria é a principal culpada disso, né? A diretoria sabia que trocando de treinador teria essa possibilidade de não conquistar nenhum título. Existe essa possibilidade quando eles fizeram, né? Teve a convicção de trocar de treinador e acabou acontecendo, né? Era meio
meio, vamos dizer assim, meio inviável, vamos dizer assim, o Flamengo disputar essas 3 competições, Supercopa, Mundial e Recopa, e não ganhar um. Acaba acontecendo. Entendeu? Então, a situação do Flamengo fica difícil. Eles também mencionaram sobre o Clássico, Vasco e Fluminense. O Clássico, ele pode dar uma volta por cima, vai que o Flamengo ganha por 3-0, 4-1, goleia o Vasco. Uma hipótese. Pode acontecer, mas é uma hipótese. O ambiente vai ser outro. Ah, vai dar aquela volta por cima e joga bem. Ah, ó, o Vitor Pereira tá... Será que tá começando a achar o time ideal? O Clássico, ele pode, querendo ou não, ajudar muito o Flamengo, sim. Pode ajudar muito o Flamengo a se levantar, se reerguer aos poucos. Mas também pode piorar a situação do Flamengo. Porque o Clássico é do céu ao inferno, questão de rápido, de dias. Então, Flau. Flamengo ganha o Clássico. Vasco ganha o Fluminense. Mas também pode perder os dois, empatar um e perder outro, ou ganhar um e perder outro. Então, um clássico é um clássico, como o próprio nome já diz, que pode levantar ou derrubar o time, né? E a diretoria, como sempre, né? Geralmente a diretoria de todos os clubes são assim, né? Nos momentos mais difíceis, não bota as caras. Tá dentro lá da sua sala, dentro do ambiente lá do clube e não bota as caras. Quando é renovação de jogadores, premiação, vai lá, aparece foto, cheirando. É a cultura acho que da diretoria em geral, né? Nos momentos mais difíceis não aparece, né? Aí quem leva a culpa tudo disso? O técnico e os jogadores que geralmente não são tão questionáveis. Geralmente são diretoria e técnico. Técnico principalmente que tá na linha de frente. Então é aquilo, o Flamengo principalmente o Vitor Pereira, em pouco tempo de Flamengo, está numa situação muito delicada. E eu creio que ele, quando aceitou esse trabalho do Flamengo, eu creio que ele não pensava que poderia estar nesse nível de pressão, né? Logo, em menos de 2 meses de trabalho, que é uma situação meio complicada, né? Muito complicado por Vitor Pereira e sim para os jogadores, né? O Arrascaeta, 28 anos longe do seu auge físico. Se ele tivesse com um problema de pubalgia, era chegar, se falar e continuar se treinando, tratando. Tá início de temporada ainda, entendeu? Então é aquilo. Arrascaeta, eu acho que ele vai ficar fora dos clássicos para se cuidar, se realmente a pubalgia passou ou não, e tentar recuperar esse condicionamento físico que está longe demais, não só dele, mas como de muitos jogadores do Flamengo aí. Tá complicado, muito complicado.